A primeira etapa da obra foi do platô até o pedestal, até os pés da imagem de Cristo. Então tivemos toda a impermeabilização do pedestal, da manta ardoseada, que ela dava infiltração para a capela. Tivemos rejuntamento em todo o granito do pedestal, das paredes, do verde Ubatuba, com poliuretano. Toda a parte de balaustrada foi restaurada, com substituição dos balaús necessários, ou rachados ou inexistentes. Foram todos lavados com produtos aprovados pelo IPHAN e junto ao ICMBio e Parque Nacional, de forma que não contaminasse a Mata Atlântica. E todas as pedras de granito do platô, que estavam rachadas ou já até algumas inexistentes, foram restauradas, e todo o sistema de para-raios foi também restaurado na primeira etapa, que a gente chama de SPDA, Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas. Nós já vimos imagens, desde o captor até o aterramento. Iniciou-se a segunda etapa junto à Mitra e com o convênio que a Mitra fez com a Vale, que foi do pedestal para cima, ou seja, a imagem de Cristo, tanto internamente como externamente. Outro fator importante também, vendo pelo lado social, foi a integração que teve entre todos os operários que trabalharam na obra. Nós chegamos a ter 166 funcionários, quando teve na parte, inclusive, de montagem de andaimes. Então, houve uma integração muito grande entre engenheiros, arquitetos, restauradores, todos. E a obra foi feita com todo o carinho, com toda a dedicação, e sem interrupção das visitações, que também era uma preocupação nossa, mas não tivemos acidente nenhum. Graças a Deus. O início dos trabalhos foi feito com um mapeamento de danos que é composto de um desenho mostrando todas as patologias que acontecem na estátua. Acompanhado também do teste de som cavo, que você faz o teste de percussão batendo com um martelo de borracha, ver onde tem ocos dentro da estrutura, ou seja, descontinuidades internas da argamassa. Então a gente encontrava perdas de tecela, perda de rejunte, rachadura, esfoliação superficial, pátina biológica, manchas, respingos. Então o Cristo foi todo lavado sem uso de nenhum produto químico, como foi a exigência do IBAMA, apesar de ter sido feitos testes com alguns produtos que também deram um bom resultado. Seguido da lavagem, começou a abertura de rachaduras e a recomposição das argamassas de revestimento do concreto e de assentamento das tecelas. A recomposição procurou fazer com que as tecelas escolhidas se mimetizassem com o entorno, no sentido de fazer com que elas sumissem, né, ficassem o menos perceptível possível. Foi um trabalho bastante criterioso, a gente retirou o mínimo possível de tecelas, somente aquelas que tinham rachaduras propriamente. Depois das tecelas assentadas, né, lembrando que as argamassas também foram analisadas por laboratório para a gente ter uma compatibilização de argamassas, seja de assentamento da tecela, seja de revestimento do concreto, foi feito um rejuntamento total na estátua, que garantiu que ela tivesse uma homogeneidade superficial. Aquelas manchas que antes apareciam das tecelas diferenciadas das intervenções anteriores foram totalmente minimizadas. Hoje é praticamente impossível você ver esse tipo de intervenção, sendo que isso está demarcado no mapeamento de danos. Então isso não se perdeu essa informação, isso está desenhado e realmente se você chegar perto da estátua como a gente está hoje, você consegue identificar. Mas quem está lá no platô, o turista não consegue mais ver aquelas manchas.
foi aplicado um hidrofugante, que é uma resina que não deixa a água líquida entrar, mas deixa o vapor de água residual no interior da estátua sair. Isso é muito importante para a preservação, porque a água tem que sair de alguma forma e é impossível você conseguir que exista uma total vedação dela, principalmente porque a gente tem uma tampa no topo da cabeça com diversas aberturas que é necessário para ter a ventilação interna da estátua. Eu sou Márcia Braga, arquiteta restauradora da obra. A gente está dentro da estátua do Cristo Redentor. Estamos no nível mais baixo, onde é a entrada, logo acima do pedestal. Aqui dentro a gente vai ver alguns trabalhos que foram executados e algumas coisas que estão sendo executadas agora. Dá para perceber que a estrutura é muito forte internamente. Ela foi projetada para receber 20 vezes mais o vento existente. Alguns trabalhos foram feitos nas escadas, nas argamassas e nas tampinhas, que são aquelas que dão uma aeração ao Cristo, que era o local original do andaime. Então, podemos subir. Isso aqui, a gente está no nível 4, né, da estrutura interna do Cristo. Isso aqui é uma abertura que eu acredito que seja a colocação dos andaimes originais de sustentação. E aí quando tira, fica o buraco e tem que ser completado com essas pecinhas aqui, que elas funcionam também como ventilação do Cristo. Então a gente está refazendo algumas partes dela, né, que não foram feitas porque essa estava aqui para dentro. Então você vê que ela está bem castigada, porque essa coisa de abrir e sair faz com que ela se deteriore mais. Então aqui a gente está vendo a parte que a gente está restaurando. Tinha perda de tecela nessa tampinha que fecha a abertura. E aqui na lateral a gente pode ver a espessura, que é a parede externa do Cristo propriamente, né? Ela tampa totalmente a estátua, seja do lado de fora com as tecelas, seja aqui nivelada com o lado de dentro. Eu estou sentada numa viga que faz parte do começo do manto do Cristo do lado sul. Aqui tem este nível que foi usado o manto também para que a estrutura funcionasse com a mão francesa e fosse diminuindo. Lá no fundo seria a mão, seria não, é a mão. E aqui tinham 3 laguinhos. Um aqui, que parava aqui, um aqui no meio e uma naquela outra parte ali, decorrente de chuvas e do entupimento dos escoadores que tem aqui. A gente tirou, né, toda a água no balde, nos locais onde não tinha escoamento, e onde tem o furinho, a gente desentupiu, que estava entupido, para poder sair toda a água. Então nesse local aqui carece um estudo melhor de como a gente pode tirar a água aqui imposta nessa primeira parte interna do manto. A gente está no nível 9 da estrutura interna, onde tem o coração, que é o único elemento que tem dentro e tem fora, né? Parece que ele foi feito porque na época da construção uma pessoa quase caiu, que aconteceu espontâneo, não é isso? Mas acho que um dos empreiteiros, o encarregado, ele foi pego pela mão. Então, em homenagem, ele resolveu fazer o Sagrado Coração do lado de fora e do lado de dentro. Então a gente vê o estado de conservação dele melhor, obviamente, do que está lá fora, né? As cores originais, a gente pode ver a argamassa como estava, também que era uma granulometria bem fininha. E, infelizmente, a gente vê também algumas pichações com incisão, né? De visitantes que vêm aqui e fazem esse tipo de coisa que não acrescenta em nada, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai também tratar o coração, né, e serve como um parâmetro de como seria originalmente o exterior da estátua. E eu acho que está bem parecido, né, com o que a gente está conseguindo fazer hoje, né, Cléber? Está bem. Essas tecelas que vieram estão bem clarinhas. Apesar que a gente vê a originalidade, também tinha umas escuras que é do veio da jacina, né? Então, é difícil conseguir todas elas verdinhas, a gente conseguiu bastante agora. E o interessante, nós estive reparando, que esse coração, ele está dando em torno de umas 900 e poucas tecelas, quase 1000.
Você imagina a quantidade, né, que tem no exterior, que por isso que é previsto 1 milhão e lá mais, 2 milhões. Né? Aqui a gente vê as manchas provavelmente de infiltração, que acontecem quase em toda a extensão da estátua, de cima a baixo. E essa massa é uma massa nova, né, que foi colocada para a manta catódica, e você vê que ela já absorveu a água. E não é um lugar de uma rachadura evidente do lado de fora. A gente vai fazer um mapeamento de danos interno e externo para tentar identificar esses pontos. Mas de uma forma que a gente pensa no momento é que toda a escultura está sendo permeável. Quer dizer, estava, porque agora não está mais, porque a gente passou o impermeabilizante. E esse tipo de mancha vai acontecer em vários lugares aqui dentro da escultura. Então isso comprova, né, doutora, a necessidade realmente da manta catódica funcionar. Porque a umidade, ela é óbvio que ela vai acelerar o processo de corrosão da ferragem. Então é importante essa manta catódica estar sempre em funcionamento, portanto em manutenção constante, como falaram. Então estamos iniciando agora ali mais um tratamento de uma ferragem exposta. Então, primeira aplicação da escova de aço, para tirar alguma ferrugem solta. Vou aproveitar para dizer que esse procedimento também foi feito em toda a parte externa, todos os locais com ferragem exposta, foi feito esse tipo de tratamento, em toda a estátua. E observa-se que a ferragem não está num estado tão ruim de deterioração, que a gente considera pela norma, até 10% é tolerável. Então, provavelmente, seja o efeito da manta catódica, que esteja contendo o processo de corrosão dessa ferragem. Então, agora a aplicação do inibidor de ferrugem, PCF. Aí vamos deixar secar. Posteriormente aplicamos mais uma demão e finalmente a aplicação da argamassa cimentícia, com resistência similar ao do concreto. Na escada fizemos o mesmo procedimento da ferragem do concreto. Foi feito também a aplicação do inibidor de ferrugem, depois a aplicação de Zarcão anticorrosivo da Internacional, e agora estamos aplicando a tinta à base de epóxi, que é uma tinta resistente a intempéries. Então pode-se ver que alguns locais já tiveram um processo de corrosão que agora não, praticamente extinta. Que a escada é uma escada de quase 80 anos, né? Então ela é normal que tenha alguma corrosão, mas tem que estar sempre em processo de manutenção. Quando a gente estava fazendo esse trabalho de vistoriar e preencher com argamassa a ferragem oxidada que tinha sido previamente tratada, a gente descobriu essa marcação aqui na laje propriamente. Então a gente acredita que isso aqui seja 29, um ano, a gente vê como a caligrafia é antiga, 4 o mês, e aqui a gente acredita que seja a data, né? Então isso deve ser a data desta concretagem, que coincide. É bastante provável porque a estátua toda foi finalizada em 31, então isso seria 2 anos antes. Então isso é como assim, um complemento, quase que uma pesquisa arqueológica aqui no interior da estátua. Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro